Vamos começar por um assunto que falamos ontem. Em determinado momento, a gente citou ontem aqui no programa, aquela operação que estava tendo contra o escritório de advocacia, delação do Orlando Diniz, que foi presidente da FEComércio. A gente falou da Adriana Anselmo. E em algum momento, quando a gente citou a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, eu falei, olha, tá aí, enfim, informação, ok, nota oficial, mas é o seguinte, por exemplo, a Adriana Anselmo, que está sendo hoje, mais uma vez, alvo da operação, ainda está habilitada para ser advogada e poder, depois de tudo que ela mesma admite e que o marido agora em delação fala, ela continua podendo, com a sua carteira da OAB, advogar? Pode? Podia. Ontem um ouvinte pediu para a gente não identificá-lo, porque acompanhou de perto esse processo, trouxe para a gente informações e a gente apurou um pouco mais. E aí, Pinho, não teve nenhuma, sei lá como é que funciona, a sessão de cassação? E aí, como é que ficou o processo da Adriana Anselmo? Então, até teve, Rodolfo. Ontem a gente até comentava, abrimos aqui o site do Cadastro Nacional de Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil e constava lá na inscrição, no cadastro da Adriana Anselmo, situação regular. Se alguém estivesse procurando um advogado, por exemplo, e fosse até o site para pegar o número do escritório, iria encontrar a Adriana Anselmo como opção. Só que enquanto falávamos sobre isso, um ouvinte ligou para cá, trabalha inclusive no OAB, e disse o seguinte, olha, até abriram um processo para poder fazer a cassação da carteira da Adriana Anselmo, para ela não poder mais exercer o direito de advogar, pelo menos foi uma sessão aqui no Rio de Janeiro. Houve, inclusive, o envio desse processo para o Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, só que era necessário que, no mínimo, 51% dos participantes desse tribunal estivessem presentes no dia da sessão, o que não aconteceu. Nosso ouvinte teve a voz distorcida, vai ter a identidade preservada também, gravou com a gente para falar sobre isso. Foi aberto um processo, tiveram as sessões disciplinares, onde ela não foi a nenhuma, quem foi o advogado, e quando teve o julgamento mesmo, ela teve que ir, né? Ela não podia se negar a comparecer. Então ela foi, mas não teve quórum. Tinha que ter no mínimo 51%. Não tinha isso. Tinha um mínimo, tinha um grupinho mínimo. E como isso, com essa questão de não ter quórum, foi cancelado o julgamento. Foi cancelado e arquivado. Ela continua com a carteira ativa. Sensacional, olha que legal. Tem um monte de sessão, ela não precisa ir. Aí todo mundo discute. Quem não pode? Como é que pode? Isso macula a imagem dos advogados. Então tá, então todo mundo concorda? Vamos julgar. Aí pronto, todo mundo desaparece no dia. Não tem quórum. Então é o seguinte, ninguém comparece no dia, aí não vai ter quórum, arquiva o negócio, a imprensa chata pra cacete esquece isso, vai sair de cima, a gente, qualquer coisa, se for procurado aqui, a gente diz que estamos fazendo processo, julgamento, no dia não teve quórum, mas vamos remarcar, e aí eles param de perguntar, daqui a pouco a gente esquece, ela continua advogando. Olha só como é que é um jogo bacana de ser combinado. Não, mas não combinamos. Rodolfo, é um absurdo você falar isso, nós não combinamos nada. E no caso, no dia, houve uma chuva monumental, todo mundo passou mal, e não conseguiu comparecer. Ué, então por que não marcou para a semana seguinte? Isso não foi ontem, não foi semana passada, isso já tem um tempo, tem meses. Por que não marcaram na OAB o julgamento dela na semana seguinte, para que todos pudessem comparecer? É óbvio que é combinado o negócio. É combinado porque, não vou mexer nesse negócio não. Primeiro, não vou mexer porque é um vespeiro forte. E segundo, não vamos mexer porque a gente não sabe o dia de amanhã, entendeu? O tiro que vai pode voltar. Então segura a onda aí. E deixaram. Adriana Anselmo reconfessa. Vários esquemas mais do que escancarados, condenada em mais de uma instância. Aliás, ela tá, porque o Cabral sim, mas ela já está condenada em mais de uma instância. Aí esta figura, Adriana Anselmo, pode advogar, está com a carteira dela ativa. Mesmo depois de ter rasgado tudo que ela prometeu no dia, lá na OAB, etc., na prova que ela fez da Ordem dos Advogados do Brasil, tudo ela rasgou. Ela cuspiu, ela queimou, jogou no lixo. Ela foi uma referência do quanto que se utilizou da advocacia no Rio de Janeiro em prol de um esquema criminoso de corrupção. A Adriana Anselmo foi a rainha do Rio de Janeiro durante muito tempo. Aí ela continuou com a carteira de advogado. Então eu pergunto,
com o cancelamento do julgamento dela e com a informação que a gente trouxe, graças a um ouvinte que entrou em contato com a Band News FM, eu pergunto ao OAB, primeiro, como é que está o processo da Adriana Anselmo? Segundo, é o seguinte, se a Adriana Anselmo não foi cassada, quem vocês caçam? Alguém perde carteira na Ordem dos Advogados do Brasil? Porque não é possível. Porque se ela tem a carteira e pode continuar advogando, eu imagino que, sei lá, né, o advogado, o cara para perder a carteira do OAB, o cara tem que ser pego degolando a cabeça de alguém, em flagrante, tem que ser um serial killer, né, tem que, sei lá, que eu acho que esse tipo de coisa que ela fazia, não sei se incomoda tanto, não sei se realmente é o tipo de argumento que leva a uma cassação de carteira. Com a palavra, a Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio de Janeiro, que a gente, obviamente, se já não procurou, vai procurar, né, Pinho? Procurou, mas ainda não se manifestou, Rodolfo, sobre... Não teve quórum. Sobre o seu questionamento a respeito da condenação acima da primeira instância. Em dezembro de 2018, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região ratificou a condenação da Adriana Anselmo no processo da Operação Calicut, que foi justamente a que prendeu o Sérgio Cabral em 2016. Na ocasião, ela teve até uma redução de pena com relação à condenação em primeira instância, porque houve divergência entre os desembargadores, mas saiu desse processo condenada. Tá certo. Bom, a gente vai voltar a esse assunto.